Tá gravando? Antes de seguirmos no nosso estudo, só passar uma informação para os irmãos. O irmão Sidney trouxe aqui um jornal, estava dando uma lidinha superficial aqui. Uma nova investida do diabo. Na verdade, não é tão nova, né? Nós já temos percebido essa investida durante alguns anos aí que vão para trás. Mas filme novo como Lanterna Verde é mais ou menos novo o lançamento dele, né? E esses personagens estariam revelando uma nova identidade sexual, ou seja, eles estariam se declarando gay, né? Assumindo a sua personalidade gay, homossexual. Quer dizer, é uma maneira de pegar um personagem que fez muito sucesso, já vendeu milhões de dólares, assistido por metade das crianças no mundo, aí agora vai lançar um novo filme onde o cara vai se revelar gay. Isso nada mais é que o mundo que jaz no maligno, né? O diabo com as suas garras investindo alto. Ou seja, investindo em quê? Investindo desde a formação dos nossos filhos. Por isso que nós não podemos brincar com a educação espiritual dos nossos filhos. Tem pais aí que estão muito preocupados o filho passar de ano, né? Na química, física, matemática, biologia, fazer faculdade, o vestibular, o curso, o bom emprego. Só que há uma palavra bíblica que diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Eu vou deixar muito claro, meu irmão, se amanhã nós tivermos um filho que abra 1/1000 de brecha para o homossexualismo, ele está perdendo a alma dele. A Bíblia é radical com relação ao homossexualismo, e a Igreja de Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo realmente habita, ela também é radical. Nós não abrimos a mínima brecha para o homossexualismo. O que é o homossexualismo para nós? É uma possessão demoníaca, sabemos disso, né? E quem não tiver essa declaração, quem quiser abrandar as coisas, vai estar correndo o risco de perder a sua própria alma. Então, invista na educação dos seus filhos. Assim como você tem compromisso de pegar o seu filho todo dia, faz o almoço na hora certa, leva para o colégio, daqui a pouco você vai lá, pega o seu filho e lava o uniforme, e prepara o tênis dele, prepara a mochila, compra material, você investe grandemente na educação comum do seu filho. Você tem que fazer a mesma coisa com relação às coisas espirituais. Você tem que levar a sério a escola chamada igreja, aonde o seu filho vai ouvir as coisas espirituais, verdadeiras. Se você não investir nisso, o que acontece? Ele pode se transformar num médico, num engenheiro, num presidente de uma grande multinacional. Mas com relação às coisas espirituais, ele vai estar perdendo a própria alma. O único lugar aonde nós temos condições de instruir o nosso filho, a escola que existe hoje, vamos dizer, no mundo, para a instrução das coisas espirituais, se chama igreja. Não essas igrejas que estão por aí oferecendo o mundo, enfim, os falsos testemunhos, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela tem condição de preparar os nossos filhos para, nos colégios, diante dos filmes, dos debates, poder dizer não ao homossexualismo, com todas as forças e com todo o radicalismo. Nós vamos seguir então ao nosso estudo, exames de Mateus, no capítulo 17. Eu ainda quero falar um pouquinho desse versículo 22 e 23, que, né, Jesus diz no 23, estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Veja bem, eles tinham a informação está com eles, vão me matar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso é
é um negócio para a gente pensar muito, irmão. Porque nós todos somos seres humanos. Nenhum de nós é diferente de Paulo, Pedro, Tiago, nem João. A essência que nós temos é igualzinha. E estamos sujeitos às mesmas coisas. Como a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas orou e fogo caiu do céu. Então, eles tinham uma informação que iam matar e que Jesus ia ressuscitar. Mas, depois que matam, o que acontece com os discípulos? Assim como eles ficaram tristes com a informação, eles ficam desolados com o cumprimento daquela informação. Tem mais. Depois que Jesus ressuscita, o que eles disseram? Não cremos. Um tal de Tomé lá, então, extrapolou, né? Tal de Tomé. Então, veja, você tem que tomar cuidado. O que você tem recebido, você precisa solidificar isso no teu espírito. De uma vez por todas. Mas não solidificar pela sua própria mente. Não é assim que se solidifica as coisas espirituais. Porque pela minha própria mente, eu decido o que eu vou crer e o que eu não vou crer. Mas quando eu parto para a Escritura, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, quando eu parto para a Escritura e recebo a revelação, aí eu tenho a graça de Deus e a oportunidade de solidificar no meu espírito o que Deus quer e não simplesmente aquilo que eu acredito. Dá para ver a diferença? Porque tem coisas que eu não creio, não consigo enxergar daquela maneira. E quantas coisas já aconteceram assim? Eu já vi pessoas pregando no começo em meados da minha caminhada, eu vi pessoas pregando coisas que eu falei assim, não é possível, isso não é assim. Pessoas contando visões, pessoas contando, não, Deus falou comigo uma revelação assim, assim, assim. Eu dizia, não é possível, eu não acredito nisso, isso não é assim. Como que é esse negócio? Não é. E a vida foi seguindo, e eu fui caminhando, e depois eu tive experiências que eu disse assim, caramba, aí o Espírito Santo me lembrou lá, ó, lembra de 5 anos atrás que você ouviu aquilo? E você disse que não era. Lembra de 7 anos atrás você tinha ouvido aquilo, e você disse que não era? E agora é ou não é? Então nós precisamos, pela graça de Deus, solidificar rapidamente coisas no nosso espírito e na nossa alma, porque essas coisas é que vão servir de trampolim para nós alcançarmos outras coisas. Porque Deus tem na minha vida vários caminhos, várias estradas de experiências. E quando eu bloqueio uma delas, simplesmente o meu conhecimento, a minha experiência, a minha caminhada em determinada área da minha vida fica bloqueada e acabou a história. Até que eu libere essa porta para Deus agir. Por exemplo, não tem pessoas que têm medo de ver espíritos? Pessoas que têm medo de ver anjos? Tem gente que diz assim, não, eu graças a Deus nunca vi nada e eu peço a Deus que eu nunca veja. O que ela fez? Ela fechou, ela lacrou uma porta, porque ela tem medo das coisas espirituais. Ao contrário, deveria ir para a oração. Deus, se tu quiseres que eu veja, se o Senhor tem esse projeto comigo, se o Senhor tem esse ministério comigo, então Deus, abre as portas, eis-me aqui. Mas a falta de entendimento ou a conclusão das coisas com a sua própria mente vai gerando bloqueios e mais bloqueios, e daqui a pouco a pessoa tem uma vidinha social cristã. É um cristão socialista, é um batista, um metodista, um presbiteriano, e é o que estão se virando os assembleanos, porque já não veem mais Deus, estão sobrevivendo de um monte de palhaçada. Eu tenho visto uns trabalhos assembleanos pela internet, está virando um verdadeiro palco. Bom, o que é de se esperar? Então, irmão, o que os discípulos aqui recebem? Uma informação preciosa. Mas mesmo com esta informação, cumprindo-se a informação, eles ainda permanecem desolados. Por quê? Porque não haviam crido, né? E o exemplo que o incrédulo, como é que chama ele?
Tomé. O exemplo que Tomé dá é uma coisa muito estarrecedora, né? Ele está dizendo claramente: eu não creio em absolutamente nada do que ele disse. Ele falou que ia morrer, que ia ressuscitar. Eu não creio em absolutamente nada disso. Se eu não ver, se eu não identificar as marcas, não, eu não creio. Mas ele teve a informação. Jesus teve misericórdia, mas às vezes a misericórdia pode não ser tanta assim. Então, vamos seguir ao verso 24. Diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Quer dizer, Jesus estava isento porque Jesus era descendência do rei Davi. Jesus não tinha que pagar imposto. Jesus, até que se provasse o contrário, Jesus é filho de José. Jesus é da descendência do rei Davi. E a lei era muito clara, que o descendente da linhagem real era isento de impostos. Jesus não tinha que pagar imposto. Mas Jesus ali identifica uma situação, não vê um momento para certas coisas, não se preocupa em dizer: olha, eu sou descendente de Davi. Mas embora muitos o tivessem identificado, porque dizia-se pelas ruas: Jesus, filho do rei Davi. Isso era dito comumente, mas Jesus não quer ali causar não viu o momento para se causar um escândalo. Ele preferiu omitir isso, ao passo que não quis omitir a sua ira quando lá no mercado do templo fez aquele escarcéu. Então Jesus discerniu situações, achou que numa tinha que fazer um escândalo, na outra não deveria fazer, enfim. E quando Pedro chega na casa, a Bíblia diz que Jesus se antecipou a ele. Antes que Pedro perguntasse sobre a questão do imposto, Jesus já abriu a boca e já foi antes que Pedro falasse. Jesus já tinha a revelação, lá vem Pedro, e ele vai questionar sobre isso, isso e isso. Então, quando Pedro chega: Simão, o que te parece? De quem cobram impostos os reis da terra? Ou seja, Jesus foi e pagou, Jesus pagou impostos. Irmão, eu te pergunto, Jesus era um homem sujeito a leis de homens? Meu irmão, eu te pergunto uma coisa: se você fosse o presidente da nação brasileira, você instituiria os impostos ou não? Você pode dizer: não, eu não instituiria impostos. Imposto é um roubo. Aí outro poderia dizer assim: não, eu instituiria os impostos. Tá. Vamos imaginar que eu sou o presidente, você é o presidente da nação, e nós não vamos cobrar imposto de ninguém. Tá. Eu quero ver você trafegar com seu carro no meio da rua. Vai ser buraco, meu irmão, para tudo que é canto. Eu quero ver você ter uma rede de instalação elétrica em condições de uso. Por que vai ser um caos. Está entendendo? Eu quero ver quem é que vai dragar os mangues aonde os nossos esgotos são depositados. Eu quero ver quem vai cuidar da segurança pública sem imposto. Quem vai pagar esses policiais todos? Quem vai pagar o corpo de bombeiro? Quem vai pagar as forças armadas? Quem vai pagar? Você vê ou não vê a necessidade de impostos? Agora, o fato de eu pagar imposto por ver essa necessidade não me faz submisso às leis dos homens. Imposto
Não é lei dos homens, é um reconhecimento. Ah, o imposto é caro? Aí é outra história. Os impostos, tem impostos que são os valores absurdos, isso é outra história. Não estou falando do valor dos impostos, estou falando do fato dos impostos. Que realmente, se eu fosse um presidente, eu manteria os impostos, mas eles baixariam. E tem mais, teria equipe para ver de casa em casa a condição de cada um. Quem não pode pagar o padrão, vai pagar menos. Isso eu faria, mas não isentaria de impostos, a não ser quem precisasse realmente ficar isento. Mas como um todo, a nação tem que ter cobrança de impostos mesmo. Tem coisas que somente com muito dinheiro se pode realizar. E só um Estado organizado pode realizar. Se hoje a igreja estivesse no poder, a igreja estaria fazendo a mesma coisa que hoje se faz aí. A igreja estaria asfaltando rua, não estaria? A igreja hoje não estaria asfaltando ruas? A igreja estaria promovendo calçamentos. Você sabe, para um paralelepípedo daquele chegar à nossa porta, você sabe o que acontece? A máquina para aquele negócio sair quadradinho daquele jeito, você nem imagina o custo de uma máquina daquela. Ou você acha que o homem na talhadeira consegue fazer um paralelepípedo daquele ali? Aquilo é feito numa máquina com valor horrível, uma pressão inigualável. Montanhas são quebradas, pedaços de montanhas são quebrados, rochas inteiras são jogadas dentro da máquina. Pensa no negócio daquele. Só com muito dinheiro, dinheiro de impostos. Senão o Estado não conseguiria realizar estas obras de calçamento, de asfalto. Você tem ideia de quantas tubulações de água e esgoto passam por baixo dos nossos pés? Você tem ideia de quantas tubulações de gás passam por baixo dos nossos pés? Você tem ideia de quantas ligações de cabos telefônicos, energia elétrica? Se não existissem impostos, eu daria um jeito de criar. Agora, o fato de alguém pagar imposto significa que esse alguém é submisso a mim? Então, muita gente já usou essa passagem. Ó, Jesus pagou tributo. Tá. Ainda que o fato é, Jesus pagou um tributo ao templo. Ainda tem esse detalhe. Eu não estou nem frisando o detalhe de que Jesus pagou o tributo ao templo. Vamos fazer de conta que Jesus pagou o tributo a uma situação em que estivesse sendo dominada pelos romanos, o que na verdade estava, né? Mas o fato de Jesus pagar imposto, pagar tributo, o fez submisso à lei? Quem foi que tinha criado o imposto do templo? Não foi o próprio Deus? O próprio Deus tinha criado o imposto do templo. Quando Deus instituiu os reis, Deus não foi muito claro para a nação de Israel? Ah, vocês querem um rei? Tá bem, então fica sabendo, o rei vai ter direito de pegar a filha de vocês, o rei vai ter direito de cobrar imposto de vocês. Vocês querem rei? Foi Deus mesmo que disse que isso iria acontecer. Agora, pelo fato de pagarem impostos, estavam que nem cachorrinho na coleira, sujeito a ordens e a leis? Não. Então eu não vejo o fato de Jesus pagar imposto com o fato de Jesus estar sujeito a uma lei confeccionada por homens, opiniões humanas. Eu não vejo nenhuma ligação de um fato com o outro. Ao contrário, Jesus mais adiante vai dizer, dai a César, né? O que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Opa, não tem sujeição aqui. O que César tem direito, dá a ele. Mas o que Deus tem direito, dá a ele. Então não tem sujeição. São coisas muito bem definidas. E essa passagem aqui me ensina isso. Me ensina que
imposto é diferente de sujeição ideológica, psíquica, ou seja lá o que mais que você possa imaginar, né? Eu pago imposto, todos nós pagamos imposto. Eu digo uma coisa, eu pago imposto com relativo prazer. Por quê? Porque hoje, principalmente hoje, outro dia eu liguei para a prefeitura, disse assim, eu tenho uns sacos de entulho aqui para ser removido da minha porta. 2 dias depois a prefeitura me ligou, olha, seu entulho já está disponível aí para nós removermos? Eu falei, já está. O camarada veio, encostou o caminhão, levou o entulho e foi embora. Então eu paguei imposto, eu estou pagando serviços que não são qualquer um que pode realizar. A prefeitura vai, recolhe o imposto, ela tem aonde colocar esses entulhos. Vieram aqui 3 funcionários, alguém tem que pagar o salário desses funcionários. Veio um caminhão imenso, um caminhão baú de uns 8 metros cúbicos, então aquilo custa dinheiro. Ora, isso tem que sair de imposto. Eu sei que tem imposto de sobra, irmão, não precisa dizer não. Eu sei que o imposto sobra para muita coisa, mas, né? Então, coisas que administram, às vezes tem um cano estourado na sua rua. Você vai recorrer a quem? Aí você vai lá, liga para um telefone, alguém te atende, passa a informação, uma equipe vem com equipamento, com tudo. Ora, alguém tem que pagar o salário dessa gente. Então, eu sou a favor dos impostos. Não sou a favor da extorsão, não é isso. Sou a favor dos impostos. Agora, o fato de eu e você pagarmos impostos não caracteriza que nós estejamos debaixo de lei de homem. E pagar imposto não tem nada a ver com lei de homem, com ideologia, com conceitos, com princípios. Amém, irmão? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Às vezes o assunto é polêmico, a gente abre logo espaço para não ficar para o final, né? Não, pastor, eu sou contra os impostos. Então, irmão, não paga. Não paga o IPTU, não paga nada. Eu sou contra arbitrariedades, né? Isso eu sou contra. Tem lugares por aí que o IPTU, não sei se você vai acreditar no que eu vou te dizer, o IPTU custa R$25 mil. Umas áreas ali do Recreio, umas áreas, esqueço o nome ali, umas áreazinhas do Recreio ali para dentro, R$25 mil no IPTU. Por quê? Não, porque é uma área nobre, é um clima especial onde as pessoas nem precisam de ar-condicionado, é um clima de frente para a praia. Caramba! Eu prefiro mais morar no alto desse morro do que de frente para a praia. Tem gente que não acredita. Mas eu passei um tempo em Copacabana e eu não aguentava. Eu falei, eu tenho que sair desse negócio. Aquela estufa, mas estamos de frente para a praia. Caramba, a hora que eu quiser eu vou e paro de frente para a praia. Eu preciso morar de frente para a praia. Mas é a cabeça de cada um, né? Tem gente que acha o máximo, né? Eu moro de frente para a praia. Eu digo assim, eu moro de frente para o Pão de Açúcar, lá, ó. Olha lá ele. E moro de frente para o Corcovado aí. Daqui eu vejo os dois. Ainda de quebra, ainda vejo a Central do Brasil. Eu moro num ponto turístico maravilhoso. Se eu alugasse isso aqui para o pessoal, para os turistas virem olhar a cidade, eu ia faturar uma grana. Tem pergunta aí sobre isso? Não? Espera um pouquinho. Vamos seguir então mais um pouquinho só aqui em Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, em princípio, eu entendo isso de uma forma natural, em que Jesus estaria dizendo: perdoa. Perdoa. Agora, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? O fato é entender esse pecar, qual o nível desse pecado. E outra coisa,
perdoar alguém não significa necessariamente você ter que continuar andando junto. Não confunda isso não. Tem muita gente que diz, não, se você perdoa, é como se nada tivesse acontecido. Sim, Deus é assim, nós não. Nós, seres humanos, não somos assim. Agora, se alguém comete um delito contra mim, uma coisa relativamente leve, eu simplesmente perdoo e até continuo andando junto, até a próxima. Mas se a coisa é mais pesada, eu posso até perdoar, mas digo assim, amigo, você toma o seu caminho para lá, eu sigo para cá. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Não quero o teu mal, não estou nem aí, eu te perdoo sim, mas não cruza mais o meu caminho, não. Segue o teu, eu sigo o meu. Ser humano é assim. Tem gente que acha que não. Que o perdão tem que restaurar tudo ao nível zero. É mesmo, é? Tem certeza? Deus te perdoou? Você foi restaurado a um nível zero? Na viração do dia, Deus está vindo falar contigo no Jardim do Éden? Talvez as coisas não estejam tão restauradas ao nível zero que era antes. Amém, irmão? Então, não vamos nos aprofundar nisso, não. Deixa para cada um orar, buscar, pensar. Então, eu entendo sim que nós temos que perdoar. Depois Jesus ainda vai contar outras coisas, e eu entendo realmente que o perdão tem que ser a nossa pré-disponibilidade. Ah, sim, há uma passagem bíblica no Antigo Testamento que diz que se tu vires o boi do teu inimigo se desgarrando, que você deve guiá-lo de volta. Caramba. Então, deixa aquele boi para lá. Que se dane o boi daquele cara, que se dane aquele bicho chifrudo. Não, Deus está dizendo, se tu vê o boi do teu inimigo desgarrado, você tem que guiá-lo de volta. Então eu entendo que nós temos que sempre estar prontos realmente a perdoar. Agora, eu não tenho que andar de braços dados com o meu inimigo. Não tenho que andar de braços dados, eu tenho que tocar a minha vida com o meu Deus. Se o meu Deus me disser coisas diferente do que eu penso, opa, eu tenho aí a chance de me converter. Então, perdoar é diferente de ter que conviver, andar junto, né? E até que ponto? E outra coisa para nós encerrarmos é que Jesus diz 70 vezes 7, né? 490, que nos reporta as semanas proféticas de Daniel, aonde as semanas já se cumpriram, faltando apenas uma semana profética. Uma semana profética que é igual a 7 anos. Só está faltando para se cumprir essa semana profética que fala do retorno do Messias, está se faltando apenas 7 anos. Esses 7 anos correspondem ao reinado do anticristo. Assim que, creio eu, neste século 21, o anticristo se levantar, quando o anticristo se levantar, nós contaremos 7 anos. E no final desses 7 anos, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Assim que o anticristo começar a reinar, falta apenas uma semana profética, ou seja, 490 menos 7 dá 483, né? Esses 483 anos proféticos sobre o retorno de Cristo já se cumpriram. Falta se cumprir essa lacuna que são 7 anos do reinado do anticristo, que ele vai reinar, vai começar a reinar quando a igreja ainda estiver na terra. Neste século 21, o anticristo vai se levantar e somará os 7 anos do seu reinado, vão completar as 490 semanas proféticas, os 490 anos proféticos das semanas de Daniel. E aí, o que vai acontecer no final desses 490 anos? Jesus desce no Monte das Oliveiras, mediante o clamor de Israel, e ele então dará o perdão nacional
a nação de Israel. Toda a nação de Israel vai receber um perdão em um único dia, mediante o seu clamor. Então, Jesus está usando essa expressão, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Jesus está usando isso propositadamente para reavivar mais uma vez a palavra, o estudo e o ensinamento de que, ao se cumprir estas semanas proféticas, cuja última é o reinado do anticristo, ele pisará no Monte das Oliveiras para dar livramento à nação de Israel. Bom, quero saber se nós temos perguntas aqui, senão o nosso dia pode ficar um pouco cansativo. O sol está lindo. Quem aí vai para a praia? Ninguém? Futebol não? Perguntas? Pastor, Sim. a minha dúvida seria referente à Gênese. Ali no início, quando Adão é expulso do paraíso, Deus ele continua tendo uma certa comunhão com Adão e com a família dele, porque no caso nós vemos ali no episódio do assassinato de Abel, Deus conversando, assim, parece que face a face, né, com Caim. Essa comunhão permaneceu? Não, essa comunhão, pelo que eu entendo do texto, ela não permaneceu. Porque a Bíblia fala que nasceram filhos, etc, etc, e veio uma geração, me parece que a geração de Sete, e diz que a partir dali voltou-se, né? Voltou-se a invocar, essa é a palavra, a invocar o nome do Senhor. Então dá a entender que durante um período a expulsão do paraíso causou um impacto tão violento na vida de Adão, Eva, daquela geração que já existia. Muita gente não entende isso. Existia já muita gente ali no paraíso quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia dá esse entendimento, para mim, claro, para outros questionável e para outros impossível. Eu já vi um professor num seminário ficar revoltado porque um aluno disse: professor, ali em Gênesis, no capítulo tal, verso tal, dá a entender que Eva teria tido filhos antes do quando um camarada falou assim, antes do nem terminou pecado. O professor já se levou, para com isso é impossível, revoltado. Porque ele achava que o fato dele ser um professor no seminário o isentava de ainda estar na cadeira de aluno. E cá entre nós, tinha muito aluno ali que podia dar aula para muitos daqueles professores. Porque todos nós somos eternos alunos. E por onde Deus vai falar, nós não temos como imaginar. Deus fala por quem quer, a hora que bem quiser. Ele é Senhor absoluto. Então, tem gente que acha certas coisas impossíveis. Porém, para mim, não. Para mim, já existia muita gente naquele arredor do paraíso, antes que Adão e Eva tivessem cometido pecado. Tem gente que comete um erro terrível, que é atribuir a geração de filhos a um fato após o pecado. Isso é um erro grotesco, meu irmão. Dá a entender que se Adão e Eva não tivessem pecado, nunca teriam filhos. Isso é absurdo. Filho não é fruto de pecado. Filho é fruto de um projeto de Deus. Não é fruto de pecado. Então, a Bíblia ali em Gênesis diz isso, que quando entra a geração de Sete, nasceu Sete, e a partir dali voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então dá a entender pelo texto que houve um período de nada, ninguém estava invocando o nome de Deus. Estavam vivendo a sua vida, é o que dá a entender pelo texto, porque diz, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então dá a entender que até que Sete nascesse, eles estão vivendo numa obscuridade a respeito dos conceitos de Deus. Temos perguntas?
Lembrando que o senhor acabou de comentar sobre a educação, agora, por causa do artigo no jornal, né? A educação dos nossos filhos, eu queria me lembrar que alguns meses atrás, até alguns anos atrás, o senhor comentou referente que se o senhor fosse um juiz numa separação, o senhor instituiria para a filha ficar com a mãe e o filho, homem, ficar com o pai. No caso, eu gostaria de entender se o filho homem ele está mais propício a ser influenciado diretamente pelo pai e a filha mulher pela mãe. Não, não é uma questão de mais propício, não. Né? O filho ou a filha, ambos podem se influenciar por quaisquer dois pais. Porque isso não acontece só por uma questão de ser filho. Todos os seres humanos são sujeitos à influência. Todos são sujeitos à influência. Nós, com a Bíblia, com o Espírito Santo, com Deus na nossa vida, estamos sujeitos, já além de ser influenciados, também largar influências. Porque a influência do Espírito Santo, quando nós damos vazão, ela é realmente muito mais forte. Então, o que eu acredito, né? Aí já não estamos falando de Bíblia, estamos falando do que eu acredito. Eu acredito que um filho, como a gente diz assim, filho, né, homem, a gente diz filha, né, mulher. Nós temos essa expressão aí, essa redundância aí, sem sentido nenhum, mas, então, o filho homem, o homem, eu aqui, eu acredito que deveria ser instruído pelo pai. Uma filha, a mulher, eu acredito que fosse instruída por uma mãe. Agora, por que eu acredito nisso? São as minhas experiências pessoais, né? São as minhas experiências pessoais. Todavia, nós sabemos que, veja bem, eu estou falando das minhas experiências pessoais, daquilo que eu captei, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acredito. Todavia, tudo que eu entendo, acredito e tenho experiências pessoais, eu sei que acima de tudo isso reina Deus. Então, o caminho é a oração. O caminho é buscar em Deus. Agora, se eu tivesse que julgar uma causa dos ímpios, como que eu julgaria? Naturalmente falando, eu julgaria dessa maneira que eu penso. Um casal de filhos, a menina fica contigo, o menino fica com ele. Seria assim que eu ia determinar, se eu tivesse que determinar uma coisa naturalmente dentro dos meus conceitos. Porém, nós sabemos que Deus tem projetos. O que dizer de um casal? Agora vamos tacar um pouquinho de fogo na fogueira, fecha a porta aí, não deixa ninguém sair. O que diria de um casal cristão que vai rachar? Porque casal cristão também racha, não racha, irmão? Vixe, como racha. O que diríamos de um casal cristão que vai rachar? A justiça dos homens, não é isso? A justiça dos homens diz que os filhos, pode ter 10 filhos, tem que ficar com a mãe. Hã? Não é isso que diz? E o pai paga a pensão. Vão ter lá os seus argumentos, que como sendo regra de homem, tem que ter as suas exceções. Se um casal cristão for rachar, qual seria a atitude desse casal? Com quem vai ficar os filhos? Hã? Eu acho que eles tinham que conversar entre eles mesmos, não é para além dos homens. Sim, conversar. Essa é a primeira opinião. Quem dá mais? Ir para um ringue? Não, essa opinião não. Essa aí já acontece naturalmente, não precisa falar. Irmão, eu acho o seguinte, você quer o bem do seu filho? Se você quer o bem do seu filho, você tem que orar. Deus, não dá mais, o Senhor falou que não dá mais, que essa situação não dá mais, é o fim desse relacionamento, e os nossos filhos? Como que o Senhor quer que a gente haja com os nossos filhos? Porque o Senhor tem um plano. Um pode rachar para a esquerda, o outro para a direita.
Mas Deus continua tendo um plano na vida de ambos e na vida dos filhos. De repente, a mulher, não é direito meu, eu quero os meus filhos comigo. E pode estar atrapalhando o plano de Deus. Quando se trata de cristianismo, quando se trata de igreja, quando se trata de evangelho, nós temos que aprender a botar coração de lado e buscar a direção de Deus. Isso aqui, meu irmão, esse assunto aqui é um assunto muito importante. Esse assunto aqui vale ouro, porque talvez você nunca mais tenha um momento como esse na sua vida. Né? Ah, mas eu amo os meus filhos. Quem ama tanto talvez seja capaz de abrir mão por um projeto de Deus. Então nós temos que procurar ver isso. Deus, qual o seu projeto? O que o Senhor traçou para a vida da minha filha, do meu filho? O direito que eu tenho é que eles estejam comigo. Mas e o seu projeto? De repente o projeto não é que fique comigo. Esse tipo de renúncia, às vezes, pesa demais. E ninguém consegue chegar a esta renúncia, né? Nenhum de nós consegue chegar a essa renúncia. Vocês sabem que eu tenho um filho, do meu primeiro casamento. Se o meu filho hoje está com quase 15 anos, se ele estivesse convivendo comigo, ele hoje seria outra pessoa. Ele seria outra pessoa, ele não seria isso que vocês veem de vez em quando por aí. Seria muito diferente. Se o meu filho estivesse convivendo comigo, ele hoje estaria tocando guitarra que nem Samuel toca, ele estaria tocando teclado que nem Dayana toca, ele estaria com a palavra na ponta da língua que nem a Dayana tem, ele não estaria se calando para ninguém que nem a Dayana não se cala. Nos colégios a Dayana já é conhecida. A Dayana já é conhecida, surpreende tudo que é professor, em todas as questões, em todos os debates. Essa semana mesmo que se foi, um professor falou para ela, você me surpreendeu. Ele colocou lá uma situação de amor, de salvar filho, mãe, e ela entrou com uma resposta totalmente diferente, fugiu do padrão e da regra que ele deu, e ele falou para ela, você me surpreendeu. Mas isso já é rotina, todos os professores estão falando isso, que ela surpreende. E se o meu filho estivesse comigo, ele estaria nesse nível, no nível da Dayana, no nível do Samuel. Mas o que eu posso fazer, e tenho feito muito, creio eu, buscando a direção de Deus, o que eu posso fazer por uma pessoa que convive comigo, umas 4, 5 horas, 6 horas por semana. Não dá para se fazer muita coisa. Mas podemos ainda dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, se a mãe do João tivesse consciência, ela teria liberado ele para morar comigo, para conviver comigo. Porque qualquer um, até um cego, vê que o melhor caminho dele seria junto comigo. Qualquer um vê isso. Mas ela não quis ver. Por quê? Porque a pensão que eu dou é o bastante para ela. Ela não quis ir à luta. Ela prefere viver da pensão. Não é grande coisa, não. Eu até poderia dar mais, mas não dou. Ela quis levar a coisa para a justiça, disse que eu era dono de rádio, eu era dono de igreja, que eu era dono... Só faltou dizer que eu era dono de vocês. Faltou isso. Aí a juíza foi falando assim, não, mas rádio não dá lucro. Aí a juíza falou, não, mas igreja não dá lucro. É porque ela não tinha visto que tem um cara aí que tem uma fazendinha de 59 milhões. Aí, não dá lucro, não dá lucro. Aí, no final, a juíza chegou para mim e falou assim, o senhor, quanto que o senhor pode dar? Eu falei, opa! É claro que meu filho não fica em dificuldade. Se meu filho tiver em dificuldade é porque eu estou em dificuldade. Mas eu não vou deixar o meu filho passar humilhações, usar roupa rasgada, passar fome, não ter uma fruta, porque eu disse que daria uma pensão miserável, de propósito, de pirraça. Então eu dou mesmo uma pensão miserável, uma pensão pirracenta mesmo, para que se ela tiver que viver, ela vai viver com aquilo. Não chega nem a R$300.
mas não chega nem perto disso. Mas o meu filho não passa dificuldade. Eu ligo para ele todo dia, e o que ele está precisando, eu entro no meu carro, vou no mercado, está aqui. Mas na mão, dinheiro vivo, só tem a minha pirraça, né? E tem mais. Um dia, eu já contei essa experiência para alguns irmãos, um dia, eu vou falar porque eu sei que vocês gostam de ouvir da vida dos outros, né? Eu sei que vocês tudo tem uma cara de fofoqueiro, né? Aí um dia, eu fui num casamento, aí nesse casamento uma pessoa me questionou: ah, Tupirani, eu soube que você é pastor, tal. Eu falei: estamos aí com os trabalhos, tal. Poxa, eu queria fazer uma pergunta para você. Aí a pessoa começou a me perguntar, tinha sido uma antiga colega de escola, tal, que também tinha se convertido, começou a fazer algumas perguntas bíblicas. No começo as pessoas ficavam meio confusas com o que eu pregava, né? Tipo assim, a minha fama se espalhou rapidamente pelo Santo Cristo e a adjacência, porque as pessoas ficavam meio impressionadas com a maneira de eu pregar, a ousadia que eu tinha de pregar. Então, quem me achava no meio da rua, me parava para fazer pergunta. Às vezes eu já ia me desviando dos irmãos, que eu sabia que eu ia chegar atrasado se me parassem no meio do caminho. Aí essa pessoa me fez algumas perguntas, tal. Quando foi chegando em casa, a minha ex, o que fulano queria? Eu falei: você não viu? Está me fazendo umas perguntas da Bíblia. Não, que nada. Aquele ciúme abestalhado, né, que muitas mulheres têm. Não são todas não, né, irmão? São todas as mulheres que têm ciúme, não, só algumas. Então, aí eu falei: você não viu tal situação? A mulher sabe que eu sou um pastor, veio me perguntar, falou: que pastor que nada? Você é pastor nada? Quando ela falou assim, que pastor que nada, eu senti algo frio e gelado penetrar dentro do meu espírito. E o Espírito Santo me falou assim: essa palavra será cobrada. Quando ela falou, que pastor que nada, eu não vejo assim, penetrou como uma espada gelada dentro da minha alma, e o Espírito Santo falou assim: esta palavra será cobrada, nem você impede. Porque uma coisa, irmão, são as pessoas falarem da gente, e outra coisa é falar de um ministério. Quem fala de um ministério não fala de homens, fala do próprio Deus, do próprio mover do Espírito Santo. Isso é perigoso. E ali na hora, aquela coisa gelada penetrou desse lado direito do meu peito, vindo do alto, passando por cima do meu ombro, penetrou aquilo, e o Espírito Santo falou: essa palavra será cobrada. E na mesma hora eu falei assim: já era, não tem mais jeito, esse relacionamento vai para o fim, só por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra, mas uma palavra pesada. E dali a coisa foi, até acabar. Então, quando ela falou, pastor que nada, aquilo lá não é igreja nenhuma, tal. Hoje é do ministério do pastor e é da igreja que ela recebe uma pensão para matar a fome dela. É exatamente daquilo que ela perdeu, cuspiu, que a fome dela é exterminada. Então, e pensa que eu já não disse isso para ela? Irmão, eu também não tenho sangue de barata, não. Eu já disse isso para ela. Do ministério que você desprezou, do pastor que você desprezou, é hoje o ministério que mata a sua fome. Eu já disse isso. Então, é assim que a vida segue. Bom, eu não sei onde eu estava, a não sei que eu estava aqui mesmo. Qual é a pergunta? Tem mais perguntas? Ninguém ficou tão entretido com a vida dos outros que ninguém quer fazer pergunta. Tem pergunta aí? Tem ali? Tem aqui. Voltando na questão lá em Mateus 6, questão do jejum. Sim. Lá em Mateus 6, 16, fala que quem jejuar, né, tem até o galardão, né? E no 17 também, 6,17 fala, quando jejuar é ungir a cabeça. Sim. Eu queria que me explicasse. Sim, o que nós estamos falando, né? A questão do jejum e o
objetivo dele, né? Então, o povo de Israel tinha o costume de jejuar. Jejuavam abundantemente, jejuavam por qualquer coisa. Mas o princípio do jejum é em meio a uma calamidade. Quando Deus anunciava alguma calamidade, eles jejuavam para demonstrar diante de Deus que estavam arrependidos. Jejuava, colocava a cinza na cabeça, sentava em cinza, se vestia de pano de saco, todo um ritual para demonstrar que estavam arrependidos. Só que esse costume, quando passou do Antigo Testamento, da nação de Israel, para o cristianismo, para o Novo Testamento, passou-se a ter uma nomenclatura, uma interpretação errada dele. Lá no Antigo Testamento, o jejum nunca jamais foi usado como fonte de fortalecimento espiritual, nem como autoridade sobre os demônios. No Novo Testamento, devido a interpretações erradas das traduções bíblicas, dos acréscimos, a igreja mais moderna passou a ter esse entendimento de que o jejum seria um fortalecimento espiritual para expulsar demônios. Esse que é o erro. Então, o jejum lá, a palavra jejum, o conceito jejum aí, onde as passagens bíblicas que a irmã mencionou, ele está entrando no cenário como Jesus falando que aqueles homens jejuavam, mas que eles não tinham que jejuar querendo aparecer para ninguém, porque eles iriam receber o galardão de Deus, mas se eles quisessem aparecer para os homens, e os homens os exaltassem, então eles já tinham recebido seu galardão dos homens, não tinha mais nada para receber de Deus. Esse é o conceito. Então, esse jejum, quando ele aparece, esse contexto de jejum aí, é diferente do contexto de jejum, por exemplo, de Mateus 17, 21, que diz que expulsaria demônio, curaria enfermo, ficaria mais forte espiritualmente. Então, são dois conceitos de jejum diferentes, né? O texto nem sequer existe, aquele que nós analisamos. Esse daí, o texto existe, o texto é verdadeiro, mas o cenário é diferente. Os objetivos aí são diferentes. Ninguém aí nesse momento está jejuando para expulsar demônio, nem curar enfermo, nem nada disso, que hoje a igreja moderna faz, baseada em textos bíblicos que não são a realidade. Tá? Algumas perguntas? Pastor, Jesus prediz também, quando os discípulos ficam dispersos depois da morte, que vieram os discípulos de João Batista e perguntaram por que jejuam, né? E ele diz que, na verdade ele diz que, continuação do texto, ele diz que não precisava disso, porque Jesus ele estava presente e haveria dias, né? Que eram esses dias que eles estavam dispersos. Sim, haveriam dias. Que dias? O contexto que Jesus tinha, o contexto do Antigo Testamento, dias calamitosos. Quais foram esses dias calamitosos? O dia em que Jesus esteve morto ali, 3 dias, né? 3 noites, em que Jesus esteve morto, os discípulos realmente entraram num caos de jejum, num caos de lágrimas, de súplicas, né? Mas foi muito claro dizer assim: podem porventura jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Eu pergunto, o noivo está conosco? Eu não tenho a mínima dúvida de que Jesus está conosco. Então não tenho por que jejuar, não existe calamidade na minha vida. A calamidade era o anúncio de um juízo, era uma coisa que eu ficava meio desesperado, eu não tinha fuga, eu não tinha refúgio, eu não tinha para onde ir. Nós hoje não viveremos mais esse dia, de jeito nenhum. Porque Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não tenho mais por que jejuar, nem em momentos de calamidade, porque não existe mais calamidade. Se eu for esquartejado, se eu for preso, se eu for dinamitado, implodido, não é calamidade mais, porque tudo isso já é predito no Evangelho de Jesus Cristo. Calamidade era quando eu estava desviado dos projetos de Deus, quando alguma coisa me surpreendia, e este era o contexto do Antigo Testamento, não é do Novo. Amém?
Pastor, existem passagens na Bíblia que falam de homens de Deus que amaldiçoaram alguém, como Eliseu com as crianças. Eu sei que é uma tipificação, mas também não deixou de ser um fato que realmente aconteceu. As crianças zombaram e foram amaldiçoadas e morreram. Por favor, o pastor pode explicar até onde é válido lançar uma maldição contra uma pessoa que nos persegue? O fato ali é real, é verdadeiro. Realmente existiu a situação, Eliseu amaldiçoou, e aquilo também é profético em uma situação em que Eliseu está representando o Espírito Santo, tem ali um monte de simbologias, 42, as crianças, o que significa essas crianças, os pequeninos, tudo isso nós temos explicado em seminários passados. Então, eis o fato e eis o sentido profético daquele fato, porque é isso que a Bíblia é, história e profecia, né? E aí, a que ponto uma maldição é real? A Bíblia diz, eu gosto de uma palavra que fala lá de Provérbios, né? Como a águia no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, para que a maldição aconteça é necessário uma causa, um motivo. Alguém tem que ter praticado uma injustiça. Se alguém praticou uma injustiça, eu tenho o poder de amaldiçoá-lo. Se esse alguém não praticou injustiça, eu não tenho como amaldiçoar. Isso é o que escreve Salomão, mas isso é o que nós vemos numa lógica. Como alguém que está andando em verdade e em justiça pode ser amaldiçoado? Não pode. Toda maldição tem que ter uma causa, toda maldição tem que gerar alguma coisa no mundo espiritual. Se a pessoa não está em falta, ela não pode ser amaldiçoada. Quem anda na verdade não tem condições de ser amaldiçoado, porque quem anda na verdade anda debaixo da proteção de Deus. Então, a maldição, ela tem o seu valor quando alguém está realmente sujeito pelas suas próprias transgressões a isso. Então, se alguém pratica uma injustiça comigo, eu posso amaldiçoar. Se alguém me faz uma calúnia, eu posso amaldiçoar. Se alguém fala algo que não é realidade a meu respeito e está falando demais, eu posso amaldiçoar. Ao mesmo passo que eu posso amaldiçoar, eu posso também ignorar o fato. Não tenho necessariamente que amaldiçoar, não. Eu posso ignorar o fato, deixar que Deus dê oportunidade à pessoa, ignorar os fatos. Agora, tem gente que não tem essa paciência, né? Ah, é? Tá bom. Falou, né? Falou de mim, né? Sabe que tá certo, vai e lança a maldição. Eu não aconselho você, meu irmão, por qualquer coisa, lançar maldição, não. Que às vezes você atrapalha a vida de alguém terrivelmente, destrói a vida de alguém, impede que essa pessoa conheça o Evangelho com uma certa facilidade, e várias coisas assim, impede que a pessoa reconheça às vezes até os seus próprios erros, porque a maldição é um negócio terrível. E não tem mais, maldição não é necessariamente, não tem a ver com o diabo, não. Maldição é algo que gira no campo espiritual mesmo e persegue a vida da pessoa de uma forma muito terrível. Então, se você pode deixar para lá, deixe para lá, é melhor do que amaldiçoar, que às vezes você pode ter a surpresa e a alegria de um dia ter essa pessoa como irmão em Cristo. Sei que tem gente que a ira se acende que não quer nem saber disso. Pastor, qual passagem que eu acho para provar que cada dia vale um ano nas semanas proféticas? Cada dia vale um... Ah, sim, tem passagens lá no Antigo Testamento, tá? Principalmente no cenário de Êxodo e Levíticos e Números. Alguém aqui mencionou o Salmo também. Então, isso tudo a gente está baseado exatamente, não teríamos como definir isso. Não teríamos a mínima lógica em dizer uma coisa dessa, afirmar certas coisas. Mas, como nós colocamos no nosso primeiro e segundo seminário,
lá nós provamos as passagens bíblicas, que eu não me recordo exatamente agora, aonde podemos comparar um dia a um ano, né? Há uma passagem bíblica que diz que para Deus um dia vale 1000 anos, 1000 anos como um dia, e todas essas passagens bíblicas vão nos ensinando as simbologias bíblicas. Amém? Mais perguntas aqui? Alguém? Ninguém? Então vamos encerrar então em nome de Jesus. Vamos agradecer ao único e verdadeiro Deus.